O assunto de hoje é o sustento da igreja. Não se pode dizer quando foi exatamente que o dinheiro surgiu, mas há registros de seu uso cerca de 4.500 anos atrás. Inicialmente, o dinheiro tinha seu valor de acordo com o peso do metal que era usado na moeda, como prata, ouro, bronze e outros materiais, né? E com o tempo, então surgiram as cédulas de papel, que na verdade não valem pelo material de que são feitas, mas pelo valor que elas representam. Os primeiros a receber a vantagem do uso das cédulas em lugar das moedas pesadas foram os chineses. E foi no início do século II que o governo chinês começou então a usar recibos como dinheiro, dando a esses recibos valores fixos. Existem vários ditados populares acerca do dinheiro. Existe um que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas traz muita coisa da cidade. Outro ditado diz: dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Infelizmente, o dinheiro é um mal necessário em nossos dias. Nós precisamos do dinheiro para nós sobrevivermos. Mas veja que conselho Jesus nos dá em Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, então, nos aconselha para que as nossas necessidades sejam supridas. Nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, e o restante nos será acrescentado. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, Deus nos aconselha a honrarmos com o nosso dinheiro, com a nossa renda. Veja o que diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda e com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra primícias se refere a primeiro, né? Como nós lemos no texto anterior, buscar primeiro o reino de Deus. Então também com o nosso dinheiro nós devemos honrar a Deus, dando uma porcentagem do nosso dinheiro. A primeira coisa, como diz aí o texto, nós devemos fazer, a primícia da nossa renda, deve ser então dedicada a Deus. E como nós podemos fazer isso? Então, através dos dízimos e das ofertas. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Ou seja, a 10ª parte do meu sustento, daquilo que eu ganho, daquilo que eu recebo, deve ser separada e dedicada para a causa de Deus. E assim nós estaremos honrando a Deus, como nós já lemos aí. Na verdade, Deus nos colocou como mordomos seus. Tudo, na verdade, vem de Deus, como veremos em textos a seguir. Deus nos convida a ser seus sócios. É um Deus tão maravilhoso, um sócio tão bom, que ele fica apenas com 10% do lucro. E na verdade esses 10% que nós dedicamos a Deus não faz falta na nossa vida, porque Deus abençoa o restante dos outros 90% de uma tal maneira que aqueles 10% realmente não farão falta. Eu falo isso por experiência própria. Deus nos aconselha a fazermos prova disso e veremos que Deus nos abençoa. Todos nós temos o privilégio de apoiar a obra da salvação de muitas pessoas por intermédio dos dízimos e das ofertas que nós devolvemos a Deus. Estipulando os dízimos e ofertas, Deus faz com que nós nos esvaziemos do egoísmo, da avareza. O livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 10, diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores.
Como nós dissemos, Deus é o dono de tudo. Está escrito em Salmos 50, versículos 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Na verdade, quando nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas, nós estamos apenas devolvendo realmente a Deus. Não estamos dando nada, porque como diz aqui o texto, nada é nosso, tudo vem das mãos de Deus. E nós devemos reconhecer isso, e nós reconhecemos quando nós devolvemos a Ele o que Ele nos pede que façamos. Em Ageu 2, versículo 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não trabalho para ver se Deus vai me sustentar. Mas na verdade, até a nossa força, a nossa saúde, quem dá é Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 17 e 18, diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas. Então, se nós temos saúde para trabalhar, se nós temos forças, se nós temos inteligência, é porque Deus nos dá. E nós devemos reconhecer isso, obedecendo a ordem de Deus. Deus nos permite administrar 90% de tudo que Ele nos empresta. E Ele só pede de volta os 10%. O livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 30, diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ainda em Salmos, no capítulo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como nós já dissemos, nós ao nascermos não trazemos nada e ao morrermos também não levamos. Na verdade, tudo que nós temos são bênçãos de Deus. Bênçãos que nós devemos também distribuir aos outros. Esses dízimos e ofertas que nós devolvemos a Deus, para que servem? Afinal de contas, né? Deus, na verdade, é dono de tudo e não precisa de nada. Vejamos o que diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Existem pessoas que se dedicam ao Evangelho durante todo o tempo. Como essas pessoas sobreviveriam se elas não recebessem por esse trabalho? Né? Existem pessoas que trabalham, que pregam o Evangelho, mas têm o seu trabalho à parte, a sua profissão à parte. Esses, então, até não precisam ser remunerados. Mas aqueles que só vivem disso, eles precisam se alimentar, precisam sobreviver. Por isso, estes que só vivem disso, devem, então, receber o seu salário. Veja que o dízimo não é plano recente. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 2 diz: a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. A Bíblia nos conta sobre Abraão, que devolvia o seu dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote de Deus. Esse feito nós podemos encontrar em Gênesis, no capítulo 14, versículos 18 até o 20. Jesus também, quando esteve aqui na terra, ele apoiava e recomendava a devolução do dízimo, como está escrito em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o nosso dízimo, a nossa oferta serve para a pregação do Evangelho e para sustento daqueles que trabalham nesta organização. E assim como Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, que representava Deus aqui na terra, hoje o organismo que representa Deus é a igreja. Então, é a igreja que nós devemos entregar então as nossas ofertas e os nossos dízimos. Dizimar é então reconhecer que tudo que temos e somos pertence a Deus. Até mesmo os apóstolos ganhavam
pelo que trabalhavam por pregar o Evangelho. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 8, diz: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele diz aí então que ele trabalhava para não ficar pesado para as igrejas que o sustentavam, né? Ele tinha a sua profissão. Ainda em Atos, no capítulo 18, versículos 1 a 4, lemos: depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E, por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram, por ofício, fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga, e persuadia a judeus e gregos. No texto, então, de Coríntios, nós vemos que havia igrejas que Paulo dispensou o pagamento por pregar o evangelho. Isto significa, ou seja, dá a entender que as igrejas pagavam seus pregadores. E aí em Atos nós vemos que ele ficou hospedado na casa de Áquila e também de Priscila, né? E que ele trabalhava durante a semana e aos sábados ele ia para a igreja. Não tenha medo de devolver 10% do seu salário a Deus, porque a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. Mais vale 90% do nosso salário com as bênçãos de Deus do que 100% sem as bênçãos. Como nós já dissemos, 10% não fará falta. Muito pelo contrário, nós receberemos bênçãos em abundância. Isaías 43, versículo 1, Deus nos diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa prática de devolver a Deus o dízimo é algo tão sério que aqueles que sabem que deve fazê-lo e não o faz, Deus diz que está roubando a ele. Olha só que expressão pesada, não é? Como podemos ver em Ageu, no capítulo 1, versículos 6 e 9. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, a sua própria casa. A nossa renda não é abençoada porque nós não colocamos a Deus em primeiro lugar. Diz o texto aí que trabalham muito, mas não vem o resultado. Porque, como diz os versos, a minha casa permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de seus próprios interesses. Malaquias capítulo 3, versículos 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Olha só que expressão aqui pesada, né? Quando nós não devolvemos os dízimos, nós estamos então roubando a Deus. E Deus nos aconselha a fazermos prova dele quando nós somos fiéis. Ele nos abençoa. Veja o que diz o livro de Malaquias no capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Já Davi reconhecia que Deus não desampara aquele que é fiel, aquele que é justo, como está escrito em Salmos, no capítulo 37, versículo 25.
Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Muitas pessoas dizem que os pastores vivem do dinheiro do dízimo. Na verdade, não é assim. Eles trabalham para receber o seu dinheiro. Assim como nós trabalhamos, suamos para receber o nosso salário, eles também trabalham. E se eles fazem mau uso do dinheiro, eles darão conta a Deus por isso. No livro de Malaquias, que nós lemos agora há pouco, no capítulo 3, ainda no versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo, como nós já vimos, corresponde a 10% do nosso salário. Já a oferta, ela é espontânea. Ela deve ser proporcional à nossa gratidão. Não tem um valor específico, uma porcentagem específica. Nós devemos dar de oferta aquilo que estiver em nosso coração. A oferta também deve ser voluntária, como lemos em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Ninguém deve obrigar ninguém a dar nada. Essa oferta ela é voluntária, a quantidade é você quem decide. Ela também deve ser dada com alegria, como nós já lemos em 1 Coríntios. Como nós lemos em Deuteronômio 8, versículo 18 e Lucas 12, versículo 15, as ofertas revelam a confiança que nós temos em Deus e também manifestam gratidão a Ele. Deus nos deu o seu bem mais precioso, Jesus. E ao nós darmos a Deus ofertas, nós estamos demonstrando a Ele a gratidão por Ele nos ter dado o seu precioso Filho. Quem deve ofertar? Veja o que diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Cada um de vós trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Todo aquele que receber bênçãos deve então dar as ofertas ao Senhor. Se eu não sabia do dízimo e estou sabendo agora, o que eu devo fazer? Devo devolver o meu dízimo a partir de agora ou ele deve ser retroativo? Claro que não. Deus não leva em conta o tempo em que você não conhecia sobre esse assunto. O dízimo e a oferta então deve ser levado à igreja e lá existem envelopes próprios para serem colocados os dízimos e salvas para serem colocadas as ofertas durante o culto que ali procede. A Bíblia diz que onde está a nossa riqueza, ali também estará o nosso coração. Se a nossa riqueza estiver nas mãos de Deus, o nosso coração também estará com Ele. Em Provérbios 11, versículo 24 e 25, Deus nos convida a sermos seus sócios. E ser sócio de Deus é algo muito bom, realmente. Um fazendeiro cristão, fiel a Deus, que devolvia seus dízimos e ofertas, ele morava no oeste da Austrália, viu uma vez uma tempestade muito grande de granizo que destruiu todas as plantações, as lavouras ao redor da sua fazenda. Mas Deus não permitiu que aquela tempestade atingisse a sua fazenda, por ele ser um homem fiel. A destruição chegou até o limite da cerca de sua fazenda, ao redor de toda a sua propriedade, mas não atingiu a sua plantação. Deus é fiel. Nós devemos ser fiéis também. Para assegurar o seu bem-estar econômico e o de sua família, organize suas finanças colocando Deus em primeiro lugar. Seja um administrador leal a Deus. Dê também ofertas voluntárias com gratidão e com alegria e apoie a pregação do Evangelho. Que Deus lhe dê sabedoria, amor no coração, para que você colabore com a causa de Deus aqui na terra. Ele não precisa do nosso dinheiro. O que Ele quer é o nosso coração. Faça a prova de Deus como nós já vimos e você verá as bênçãos caírem do céu, em abundância sobre a sua vida. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.